Aprovado o PL 4426, que trata da nossa recomposição salarial. Para que você possa compreender todas as nuances da nossa recomposição e da tramitação na Câmara, a gente gravou um vídeo com os diretores Marlos e o diretor Thales para abordar todos os temas. Assista esse vídeo até o final e já sabe, gostou? Compartilhe esse vídeo para que o colega também tenha essa informação. Hoje no Simpol Entrevista a gente vai entrevistar os diretores Thales e Marlos para que a gente possa abordar todos os aspectos da nossa recomposição salarial. Foi aprovado na última semana na Câmara dos Deputados o PL 4426. Esse PL ele vai seguir agora para o Senado para que a gente possa avançar na nossa recomposição salarial. O objetivo hoje é esclarecer todas as dúvidas, todos os pontos desse processo de recomposição, as emendas que foram apresentadas, emendas que foram acolhidas, todas as nuances da parte da nossa recomposição salarial, em especial para que você possa esclarecer todas as dúvidas. Sejam bem-vindos, Marlos, Thales, para que a gente possa abordar esses temas, né? Eu acho que a grande dúvida primeiro da categoria é que o projeto foi enviado por medida provisória e depois o governo enviou um projeto de lei sobre o mesmo tema. Vocês conseguem explicar para a gente o porquê dessa, não vou dizer alteração, né? Mas porquê desses dois projetos tratando do mesmo tema que é a nossa recomposição salarial? Primeiramente, a gente teve uma luta muito grande até conseguir a edição daquela medida provisória que garantiu já o nosso reajuste, né? Então já estamos recebendo aquele reajuste constante na medida provisória. Porém, está ocorrendo uma dificuldade em se converter em medidas provisórias no tempo correto, né? Então o governo decidiu enviar um projeto de lei para que houvesse essa discussão e então fosse garantido aquele texto que está na medida provisória. E foi feito isso. O governo então enviou esse projeto de lei ao Congresso Nacional e com o mesmo teor da medida provisória, né? Então a gente que também vai tratar do que a gente também fez, aproveitou essa oportunidade para avançar em outras questões, visando as mesmas emendas que a gente já tentou também fazer na medida provisória. Essa medida provisória ela acaba expirando agora na primeira quinzena do próximo mês e temos até lá para já estar com esse PL sancionado. Perfeito, Marlos. Então é justamente isso, é um acordo político, né? Acordo político. Feito lá na Câmara. O presidente Arthur Lira não vai pautar medidas provisórias que não sejam negociadas com ele antes, né? Então o governo federal enviou a medida provisória para a gente já ter o reajuste de imediato, mas como ela não vai ser pautada, né? Então a gente tem até a primeira quinzena de novembro, isso, né? Para aprovar o projeto de lei sobre o mesmo tema, né? Thales, na medida provisória a gente apresentou várias emendas, né? E agora no projeto de lei também. Você consegue visualizar e passar para a categoria quais as emendas ali que a gente já apresentou na medida provisória, que foi o primeiro texto enviado, e depois a gente conseguiu trabalhar agora aqui também? Sim, primeiramente, né, boa tarde a todos. O cerne da questão da aprovação do PL agora, né, desde lá atrás da emenda, é a gente finalizar essa etapa tão suada do reajuste. E aí o que a gente tem feito? Buscado em todas as janelas de oportunidade para que a gente possa ir assegurando. Então, quando da conversão da MP, a gente já estava buscando lá, junto com toda a bancada parlamentar lá do Distrito Federal, principalmente a deputada Érica Cocai, o Rafael Prudente, né? Sempre nesse diálogo para que a gente pudesse resolver o que tem sido custado muito caro. E aí abriu-se agora, novamente, dentro desse PL, essa oportunidade de a gente avançar nas discussões das tratativas, né? Que foi um processo muito desgastante que a gente passou ao longo desse último reajuste. Toda a categoria sabe disso. Isso acaba sendo adoecedor, né? Aquela expectativa, você ter que negociar com dois entes. Então, a principal emenda, eu posso dizer que a principal emenda hoje que a gente conseguiu trabalhar, uma luta hércule, inclusive, dentro do Ministério da Justiça, do Ministério da Gestão, é a nossa mesa de negociação. Então, isso era o principal, dentre várias outras emendas, né, que os parlamentares apresentam, mas aquela emenda a gente falou, a gente precisa sentar em uma só mesa, né? E aí a gente apresentou vários textos para os parlamentares, né? O governo federal naquela resistência, né, de sempre modificar o texto, porque ele quer passar aquele texto seco lá do reajuste e só. Então eu acho que a gente veio construindo e essa emenda
foi a prioritária, né? E além dela, a gente ainda está na luta conseguindo emplacar, que é uma indenização, e você não fica refém, né? Acho que o trabalho prático nosso você não vai ficar refém se você tem aí um problema dos governos que foi caro para a Polícia Civil há muitos anos, o governo federal quer, o governo local não quer, e vice-versa. Então o que a gente fez? Não, vamos resolver esse problema aqui. Eu tenho uma mesa lá com o governo federal, mas eu também crio uma janela de oportunidade para o governo local, se o governo, né, ele não tem mais aquela desculpa de falar passei, a bola está com o governo federal. Não, você agora tem possibilidade de fazer também se você quiser. Eu acho que isso aí resolve grande parte dos nossos problemas. Lembrando que a medida provisória, né, quando ela chegou, a gente construiu várias emendas, né? Naturalmente ali já naquele primeiro tópico, questão da mesa. De início a gente pediu que fosse uma mesa conjunta com a Polícia Federal. Infelizmente não houve por parte do governo federal o acolhimento dessa sugestão, então a gente conseguiu pautar o tema ainda na medida provisória, pautamos o tema também dessa autorização, né, para que o GDF possa instituir aqui, via recurso próprio, uma indenização para contemplativos e aposentados lá na medida provisória. Essa discussão se deu há alguns meses, né? Não surgiu agora, a gente estava com... as primeiras emendas, né? As primeiras emendas são as nossas, número 1, né, da MP, foram protocoladas já as emendas da Polícia Civil. Exatamente, tratando desses temas, de uma mesa conjunta com a Polícia Federal, do indenização para contemplativos e aposentados. Então ali a gente já pautou o tema e começou a trabalhar junto com o governo federal para que pudesse avançar nesses pontos, né? Então a sugestão inicial, obviamente, era uma mesa junto com a Polícia Federal, era a questão de termos de tratamento isonômico com a Polícia Federal. A gente levou também a situação de um database único com a Polícia Federal. Esses temas, infelizmente, não foram acolhidos pelo governo federal. E se você não tem o governo federal de acordo com os temas, o relator, obviamente, ele não acolhe as sugestões, né? A gente colocou, inclusive, o database com os ex-territórios, né? Para que a gente também possa buscar... solucionar o problema deles também. Isso, porque você traz você fortalece o parlamento lá, você fortalece os parlamentares dos que representam os ex-territórios ali. Você traz a bancada, né, dos ex-territórios para lutar junto também, né? Exatamente. Mas aí também, por que foi se modificando? É importante esclarecer por que foi se modificando o texto até que se chegou nesse texto aqui. Porque se o governo cria um óbice, aí você deixa de receber, né? Porque o principal desse PL é a recomposição salarial. Então, se esse PL não for aprovado, a gente perde o reajuste. Então, a gente tem que ter toda essa habilidade para poder tratar onde a gente pode avançar, mas sem que prejudique o avanço principal, que é a recomposição salarial, né? Esse ponto é o fundamental, a gente conseguir encontrar o equilíbrio de ter a sabedoria de que a gente precisa ter a aprovação do reajuste, mas ao mesmo tempo trabalhar dentro das possibilidades alguns outros avanços que são extremamente caros para a categoria policial civil. Marlos, o texto, depois já no projeto de lei, né, o projeto de lei, foi muito rápido a tramitação do projeto de lei depois da escolha do relator, né? Lógico que esses meses ficaram parados ali, mas trabalhando nos bastidores. Quando veio a escolha do relator, o sindicato esteve com o relator, trabalhamos junto com o Rafael Prudente, com a Érica, para tentar acolher as nossas emendas. Inicialmente, o relator foi contrário a boa parte delas, né? Trouxe uma mesa de negociação ruim, na nossa visão, onde seriam abordados todos os temas relacionados à Polícia Civil, e não só a Polícia Civil, trouxe uma mesa conjunto, que é extremamente prejudicial para a categoria policial civil, mas a gente conseguiu avançar muito nesses pontos. Como que ficou a situação da nossa mesa no texto que foi aprovado na Câmara? Agora temos um grande avanço, que é a mesa exclusiva aí da Polícia Civil, que traz a negociação em relação ao subsídio, então lá está específico. Então o texto ficou muito bom, né? Diz que o governo federal e o governo do Distrito Federal instituirão um fórum de diálogo colegiado de interlocução com a Polícia Civil do Distrito Federal e entidades representativas dos servidores policiais civis nos termos do regulamento, com o objetivo de tratar assuntos relacionados a subsídio dos servidores, né? Esse ponto é extremamente importante porque a gente restringe a discussão na área federal, nessa mesa única, para o subsídio. Então a gente preserva, né, a questão das outras gratificações, indenizações. Então tudo que a gente recebe aqui do GDF, inclusive as indenizações que virão, que ele poderá regulamentar utilizando o recurso via fonte 100, são preservadas. E essa negociação agora de subsídio, que a gente sofreu muito tendo que negociar com as duas esferas, né, e tendo aí muitas vezes conflitos entre elas, né? Agora a gente vai ter esses dois entes sentados numa mesa só com a Polícia Civil e só discutindo especificamente o subsídio.
sem interferências aí de outras carreiras, né? Então, assim, misturando muitas vezes estruturas remuneratórias totalmente diferentes, né? Então ficou, né? Porque esse texto foi aprovado na Câmara, logicamente vai para o Senado, mas ficou nesse ponto específico uma mesa para discutir o subsídio da Polícia Civil, com as peculiaridades da Polícia Civil, né? E reunindo todos os envolvidos para que a gente possa... Dali vai sair nossa expectativa, né, sempre positiva, sair na próxima negociação uma resposta definitiva, né? Então a gente tem uma negociação e uma resposta definitiva. E esse tema aí, agora é até importante a gente ressaltar com a categoria policial civil, é o tema que a gente foi muito demandado nesse processo de negociação. Primeiro ponto, que a gente tivesse uma negociação que fosse exclusiva dos policiais civis. A gente conseguiu colocar nesse texto. E o segundo ponto é acabar com esse processo muito longo e burocrático de recomposição. Foram cerca de 10 meses, esse processo iniciou ali no final do ano passado no GDF, mais ou menos 4 meses de negociação no GDF. Final de fevereiro, início de março, o GDF encaminha a mensagem e a gente vai ter a nossa medida provisória encaminhada em julho. Então foram quase 10 meses de negociação com os dois entes. A gente reúne todos os envolvidos numa mesa para discutir os problemas da Polícia Civil, o subsídio da Polícia Civil com as peculiaridades da Polícia Civil, que eu acho que é o maior avanço que a gente conseguiu no texto original. Obviamente o foco principal é assegurar a recomposição, que é uma recomposição que focamos principalmente nos policiais da classe especial, porque contempla os ativos e os aposentados, pegando ali quase 90% do efetivo da Polícia Civil, hoje a classe especial, então a gente conseguiu direcionar os recursos um pouco mais para a classe especial e assegurar essa mesa mais séria de negociação, que era uma outra demanda caríssima. E essa mesa, ela nos permite buscar o nosso objetivo da paridade com a Polícia Federal, uma vez que a gente vai ter um espaço exclusivo de negociação e que a gente possa, inclusive, apresentar essa demanda com mais fundamentação e com todos os presentes, que possa resolver esse problema em definitivo. Esse ponto, Marlos, que você tocou também, ele é fundamental. Alguns colegas nos questionaram por que o sindicato não apresentou uma emenda tratando diretamente da isonomia com a Polícia Federal. Naturalmente que essa é uma questão constitucional, né? Então no texto o foco ele é retomar a isonomia com a Polícia Federal, mas por meio de instrumentos. E essa mesa ela é um instrumento para que a gente possa alcançar de novo a isonomia com a Polícia Federal, né? O objetivo é esse, sempre foi, sempre será, termos os mesmos subsídios, mas a gente precisa ter a inteligência emocional e as estratégias necessárias para alcançar esse objetivo. Né? Exatamente, porque se você colocar no texto vinculando os subsídios, já vai dar inconstitucionalidade, e teve resistência do governo até em questões de vincular até mesmo database ou qualquer trecho ali que colocasse Polícia Federal e Polícia Civil junto no mesmo artigo, eles teve essa resistência. Então a escolha, você poderia não avançar e aí tentar ficar, né, dando murro e ponta de faca aí, ou então tentar criar esse instrumento que você vai chegar no mesmo objetivo no final das contas. Né? Thales, o relator no início da semana passada apresentou o texto, né, que a gente entendeu que não era o adequado ainda, e fizemos um trabalho muito grande para que a gente pudesse alterar. Você consegue explicar para a gente como que foi esse trabalho do sindicato, junto com os parlamentares da base do Distrito Federal, em especial Rafael e Érica? A importância de ter uma articulação com todos, né, com todos os cenários, os protagonistas ali, os deputados, senadores, né, eu acho que a gente vem construindo isso. Não só de agora, por exemplo, o deputado Rafael Prudente, a gente construiu uma relação com ele desde quando ele ainda era presidente aqui da CLDF, né? Então ele abraçou ali, né? A Érica Cocai também é outra grande guerreira desde da época da saúde, que ela vem sempre sustentando essa questão de isonomia com a Polícia Federal, né? Então a gente já sempre municiou os parlamentares com os nossos objetivos, as nossas demandas, né? E também é oportuno citar a senadora Leila, que é do mesmo partido do relator, né? Que foi de extrema importância ali. Então, quando você apresenta um texto e o relator ele escuta, tem o diálogo com o governo, porque o governo vai fazer a aprovação. Então, você constrói toda a bancada, você articula com toda a bancada, então você vai com total propriedade para que ele acate em consenso com o governo federal, porque não é tão simples. Não basta o relator, que é do mesmo partido da senadora, falar, eu vou colocar porque eu gosto dos servidores públicos. Não, então é um processo muito complexo e é uma pressão que a gente tem
buscado trabalhar na força das bancadas. Então, ali, na Câmara especificamente, né, o Rafael Prudente e a Érica Cocai, eles construíram, eles pressionaram, utilizaram todas as lideranças do MDB e do PT, né, então entraram em um acordo, em um diálogo uníssono, né, com o nosso propósito ali, e aí o governo tem que ceder. O governo tem que ceder, ele sente aquela pressão, né, da bancada, e a gente veio construindo isso desde o reajuste, né? A gente veio sabendo lidar com base à oposição, inclusive, é preciso ter humildade aqui, eu preciso mexer as peças, você é base, eu preciso trabalhar aqui, assim, e a gente conseguiu avançar. Temos conseguido avançar, é um plus, né? Essa conquista que está em processo, é um plus, então é uma força ali, e se você não tiver diálogo com todos, se você não souber tratar, inclusive a oposição, né, para mexer a peça do xadrez, você não avança. E custa caro, né? A gente vê ali Polícia Federal sentando na mesa de negociação com o Ministério da Gestão, Receita, as carreiras, dentro das suas peculiaridades, e nós queremos ter esse direito, né, que já está ali, falta agora Senado, aprovação, e a gente dá mais um passo. O governo federal, Thales, a princípio ele acolheu, né, algumas sugestões, inclusive a questão da mesa ela foi incluída no texto do relator, pelo próprio relator, não precisou vir ser uma emenda apresentada no plenário, o próprio relator incluiu a mesa nos termos que a gente colocou, alterando a disposição que veio lá do governo federal. Então, a princípio, houve um consenso do relator, governo federal, as entidades parlamentares sobre esse texto. Então, a gente acredita que não teremos problema tanto na aprovação do Senado quanto posteriormente na sanção, mas houve uma discussão muito forte com relação à autorização da indenização para os policiais civis, criada aqui via GDF. A nossa emenda ela sempre foi para contemplar policiais civis ativos e aposentados, e inicialmente a gente desenhou uma indenização que fosse de compensação psicossomática, né? Uma indenização orgânica para fazer essa compensação psicossomática dos desgastes que a gente vai reunindo ao longo do exercício da atividade policial e carrega naturalmente pela aposentadoria. Encaminhamos essa emenda, né? Foi até uma das primeiras emendas do deputado Rafael Prudente, foi trabalhada junto com o governo federal para que pudesse haver o acolhimento dela também no relatório, e aí, se está consensuado com o governo, a situação fica mais tranquila até para a sanção. O governo federal ele pediu a alteração desse nome, foi sugerido então o nome de indenização de representação, também contemplando ativos e aposentados, porque outras forças de segurança já recebem, então a gente consegue fazer mais ou menos o mesmo modelo que foi desenhado para outras forças de segurança. Então a gente fez essa sugestão de indenização de representação contemplando ativos e aposentados. Encaminhamos esse texto para o governo federal e no dia da votação o relator colocou no seu texto, no parecer, essa indenização com modificações inseridas pelo governo federal. Então o governo federal pegou a nossa sugestão, levou aos órgãos que fazem essa gestão, fizeram uma alteração e incluíram no texto essa autorização de indenização. Essa autorização a gente tem que deixar claro que não foi pactuada com o sindicato, a gente encaminhou sempre ativos e aposentados, mas consta no texto também essa indenização de representação. No texto que está lá, é uma indenização para compensar, compensação para exercício de atividades. Então, há um risco muito grande de que não contemple os policiais aposentados, e por isso a gente trabalhou, em especial ali junto com a Érica no plenário, para que fosse apresentada uma outra emenda, retornando a indenização de compensação orgânica para contemplar ativos e aposentados. Então, no texto, a gente deveria ter a indenização de representação, que veio do governo federal modificando uma sugestão nossa, e a indenização de compensação orgânica que foi pactuada ali no plenário, a emenda da deputada Érica Cocai, pegando o nosso texto, o texto original, que seria para compensação de desgastes psicossomáticos, ativos, aposentados e contemplando todos os servidores da categoria policial civil. O ajuste é mais ou menos esse. Perfeito? Perfeito. Inclusive, o governo federal tinha batido muito na questão de orçamento, né? Isso aí gera impacto no orçamento, então nós tivemos que aprimorar as razões da emenda para deixar de forma bem clara que era a possibilidade de criar uma indenização, não estaria criando naquele momento, então não teria impacto, né? Mas tem essa resistência, né? E aí com esse esses ajustes eles pediram também, né, para que deixasse claro no texto que seria com recurso do Fundo Constitucional. E aí alguns colegas, Marlos, nos perguntam, então para que essa autorização se a gente já
se o próprio GDF ele pode instituir indenizações. A gente precisa dessa autorização porque a gente precisa modificar a nossa lei que institui o nosso subsídio. O nosso subsídio ele já englobou a indenização de representação, a indenização de compensação orgânica. Então a gente precisa fazer essa alteração na nossa lei de subsídio para que ela seja retirada das indenizações que estão dentro do subsídio. Então a gente precisou fazer esse ajuste no texto para retirar dentro do subsídio e aí sim o GDF poder instituir lá com os recursos próprios. Então, aquilo que você falou, são ferramentas que a gente vai utilizando para que no futuro a gente possa ter liberdade de negociação. Se a gente pegar uma janela de negociação muito difícil na esfera federal, como foi no último governo, o GDF ele teria mecanismos para conceder a nossa isonomia, ainda que seja com uma outra gratificação, uma outra forma, né? Agora, esse cenário, e aí a gente precisa esclarecer bem, da indenização de representação, a gente colocou nosso texto, o texto do Rafael Prudente é ativos e aposentados. O governo federal fez a modificação para a questão orçamentária do GDF, deixar isso expresso, e retirou de forma expressa a questão dos aposentados. Diz que poderia ser tratado por regulamentação, mas na nossa visão, a gente quer que esteja de forma expressa, então a gente trabalhou também uma outra indenização, retomou a questão da discussão da indenização de compensação orgânica e aí deixando expressa a questão para ativos e aposentados. Perfeito. Certinho. Você consegue passar um panorama dessas autorizações, Marlos? O impacto que essas autorizações podem gerar para a categoria policial civil? A gente traz um pouco da discussão exclusivamente para o Distrito Federal, né, dessa parte de gratificação, ao mesmo tempo que a gente preservou a mesa de negociação do subsídio na União. E é importante também tratar da questão da indenização de representação, de por que a gente mantém esse texto. Ele veio do governo, está no relatório. Então, assim, é importante, já é uma conquista. Então, você garantiu ela e apresentou uma outra emenda da indenização, né, da compensação orgânica, para avançar também, deixar mais garantido também para ativos e aposentados. Então, a gente vai lutar também no Senado para que seja aprovado, para melhorar o texto, né, há possibilidade ainda nesse sentido. E isso abre, que nem você disse, abre uma oportunidade muito grande, em tempos mais difíceis, né, da gente avançar aqui nessas indenizações via fonte 100. Então, quando a gente tiver um panorama mais complexo, a gente consegue ter aí uma isonomia no líquido que seja, né, por ser verba indenizatória, com a Polícia Federal mediante essas indenizações. Você tocou num ponto muito importante, né? Essa indenização, a princípio, é o texto que veio do governo federal. Eu não poderia ir contra ela, não poderia abrir mão que já veio no texto do governo federal, vai ter uma facilidade maior de aprovação do Senado e de sanção. Eu indo contra por causa de... Então, assim, é mais benéfico para a gente apresentar uma outra emenda, tentar melhorar ela, né, futuramente, do que lutar contra ela agora que já está no texto do governo, né? Exatamente. E essa emenda que a gente apresentou pegando servidores ativos e aposentados, que é a compensação orgânica, vencemos essa primeira batalha na Câmara, teremos uma batalha no Senado e da sanção. Então, uma luta que ainda não se concretizou, não está finalizada, né? A gente conseguiu avanços importantes, mas essa observação que o Marlos fez é muito importante. É porque em relação à indenização da representação, você poderia ficar assim, não saiu igual o texto do sindicato, então eu sou contra, mas aí, né, já está no relatório, do governo, não foi nem via emenda. O texto enviado pelo governo, né? O texto enviado pelo governo já está na mão, né? Assim, então Isso. É melhor pegar daquele jeito ali, tentar melhorar para avançar na compensação orgânica e também... O que a gente fez não abrimos mão e nunca vamos abrir mão da luta pelos servidores aposentados. Então a gente apresenta a emenda da compensação orgânica, que era o nosso texto original. Como ela não foi acolhida pelo governo, a batalha vai ser mais longa, mais dura. Mas vencemos essa primeira etapa, que é na Câmara, né? Na Câmara, exatamente. Essa questão dos aposentados, né, que a gente escuta muito assim, a gente precisa trabalhar em unicidade, né? Eu lembro quando discutiu-se o percentual do reajuste, foi muito falado de manter o percentual linear, né? A gente recebeu reclamações de colegas falando, não, tem que ser o mesmo percentual. E a gente sempre recebe aquela questão, o aposentado não recebe isso, o aposentado não recebe aquilo. E depois que a gente fez o estudo da quantidade de policiais, classe especial, que receberia e colocando o maior percentual para esses policiais, eu contemplo aí 100% dos nossos aposentados, né? Que foi um percentual maior, foi para os aposentados em sua totalidade, 100% dos aposentados, 99%. Né? Aquele lá que aposentou
que não chegou no final de carreira e aposentou antes, que é 0,0 alguma coisa. Então é importante esclarecer isso também, né? O objetivo de restabelecer o nosso espaço dentro do recurso do Fundo Constitucional, né? Isso aí também foi uma luta. Quando você olhava lá as fatias para todas as carreiras, a Polícia Civil cada vez a fatia do orçamento ia encurtando. Então, quando você joga um percentual maior para praticamente 100% da categoria, você restabelece o teu espaço. A aprovação da saúde, você restabelece o seu espaço do orçamento, você ocupa aquele espaço. Esse dinheiro é meu. E agora com o INAS fez o estudo, né? E possivelmente vai pedir um reajuste em relação ao repasse da Polícia Civil via Fundo Constitucional, a gente aumenta também a nossa esse espaço, exato, esse um espaço é nosso, que vai vir para garantir a qualidade do nosso plano de saúde. Esse espaço é nosso, esse recurso é nosso. Não, e a gente vai trabalhando, como vocês bem abordaram, o objetivo é retomar a isonomia com a Polícia Federal, retomar para todos, como a gente sempre tem feito. Com estratégia, com inteligência, a gente tem conseguido avançar, né? Focando realmente nos benefícios que agregam a todos, mas ao mesmo tempo aproveitando essas janelas de oportunidade que vão surgindo na discussão do texto ou uma outra situação. Acho que a gente conseguiu, né, abordar todos os temas, conseguiu esclarecer todas as dúvidas aí que a gente recebeu nos nossos canais, que a gente recebeu no nosso privado, dos colegas, né, para que a gente possa esclarecer de fato a categoria policial sobre a aprovação do texto na Câmara, que agora vai seguir para o Senado, e como o Marlos colocou, a gente tem até a primeira quinzena ali de novembro para estar com esse texto aprovado e sancionado, garantindo a nossa recomposição e garantindo também alguns avanços que são muito caros para a categoria policial civil. A gente agradece a atenção de todos os policiais que acompanharam esse podcast e a gente sempre reforça. Acompanhe sempre as notícias pelo seu sindicato, que é fonte de informação segura. Um forte abraço a todos.